A sabedoria, ela é mais eficaz que a força física. Deus abençoe a todos nesta terça-feira, dia 14 de janeiro. É uma alegria estar aqui com você. Eu espero que você esteja bem. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos e estenda esta bênção sobre a tua casa também. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 21, verso de número 17. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos por este dia de todo o nosso coração. E nós te pedimos, Pai, dá-nos entendimento da tua palavra, em nome de Jesus, por meio do teu Espírito, e perdoa os nossos pecados e as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero só lembrar você, por gentileza, de dar like e verifique se você é inscrito no canal também. Amém? Vamos lá então, Provérbios 21, 17, diz assim: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então, este versículo 17, ele é um alerta para aqueles que dedicam muito do seu tempo, da sua vida, buscando os prazeres, que são definidos como hedonistas. Porque o livro de Provérbios, ele é o livro da sabedoria. Então, o homem sábio, ele é equilibrado. Então, amados, o homem que busca os prazeres, que a sua vida, ele vive para isso, diz a palavra aqui então que ele empobrecerá. Versículo de número 18. Hedonista é diferente de humanista. Hedonista é aquele que busca só busca os prazeres da vida, enquanto que humanista é aquele onde o homem é o centro, né? O homem, ele é o centro de tudo. Versículo de número 18. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Pastor, o que é pérfido? Pérfido é perverso. Então, isso é muito importante, enquanto o justo ele é libertado da sua angústia, o perverso é quem recebe angústia no seu lugar. É isso que esse texto está dizendo. Porque se nós pegarmos, por exemplo, um texto bíblico, uma referência bíblica, nós podemos ver aquele episódio do livro de Esther, onde Amã ele prepara uma forca para Mordecai, mas quem acaba enforcado é o Amã, aquele que havia feito a forca para o seu inimigo. A diferença é que Amã era perverso e Mordecai era justo. Versículo de número 17. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. E, amados, o inverso é verdade também, obviamente, né? Aqui ele usa o exemplo como a mulher, mas é óbvio que o inverso é verdade também. É melhor morar numa terra deserta do que com um homem rixoso e iracundo. Iracundo é aquele que se ira, né? Facilmente, qualquer coisa ele se ira e se torna, às vezes, até violento. Então, o que diferente daquele primeiro versículo que nós vimos ontem, aonde dizia que era melhor dormir no eirado, que era naquele cantinho do telhado e não dentro da casa onde havia uma mulher rixosa ou um homem rixoso, aqui está dizendo, amados, que agora é melhor sair para o deserto, melhor é morar no deserto. E nós temos que lembrar que o deserto é um lugar de animais ferozes, de solidão, de tempestades de areia, mas aqui ele está dizendo que é melhor morar num lugar como esse do que morar numa casa rixosa, cheia de ira. Como nós vimos, amados, é melhor você viver num lugar simples, mas com paz, do que num lugar cheio de luxo, mas em contenda constante. Versículo de número 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Porque o sábio, ele trabalha e ele acumula. E esse acumular não é no sentido negativo, mas no sentido positivo de acumular, como uma consequência do seu trabalho, das sementes que ele lança na terra e que crescem e dão frutos porque ele cuida. Então, o homem sábio é aquele homem que é diligente em tudo que ele faz. Por isso, então, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, enquanto que o homem insensato os desperdiça. Joga fora, porque o sábio, ele é, como eu disse, diligente e ele também é moderado inclusive nas suas despesas. Lembra-se da
fábula da formiga e da cigarra, a formiga é aquela que ajunta no verão para quando chegar o inverno. E nós precisamos lembrar de uma coisa, amados, todo ano nós temos a estação do inverno. Assim como todos nós, em algum momento, passamos por algum tipo de inverno na nossa vida. Então nós temos que ser diligentes, moderados, devemos buscar a sabedoria. E Provérbios capítulo 1 diz o quê? Que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Versículo de número 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida longa, a justiça e a honra. Olha só o que o homem que busca a justiça e a bondade vai achar: vida, justiça e honra. Então, o homem justo, ele é aquele homem que é bom. Então, é um homem justo e ele é bom. Então, ele vai obter uma vida longa e uma vida próspera. Amados, vida, justiça e honra fala de prosperidade. Porque prosperidade não é somente prosperidade material, mas ela é também a alegria, a honra, não é? Ter um bom nome, e é isso que a palavra de Deus está dizendo. Versículo de número 22. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. Aqui, neste versículo, foi o que nós usamos para abrir a oração desta manhã, onde nós falamos que a sabedoria ela é mais eficaz, mais eficiente que a força física. Porque a sabedoria é melhor do que a força. E o sábio é como um conquistador. Todo sábio é um conquistador. Não há nada que o impeça de alcançar o seu objetivo, porque ele é um conquistador, ele tem sabedoria, ele tem a sabedoria que vem de Deus. E nós podemos entender que primeiro ponto de um homem sábio é a vitória que ele tem sobre si mesmo, aonde ele se domina, aonde ele domina suas paixões, seus medos, né? A ansiedade, as preocupações, aonde ele tem domínio próprio, aonde ele não vende o seu, ou não perde os seus valores porque as circunstâncias não estão como ele gostaria. Então, o homem sábio, em primeiro lugar, este homem sábio, conquistador, ele é um homem que primeiro ele venceu a si mesmo, para então, na sequência, vencer todos os obstáculos externos. Enquanto nós não vencermos, amados, o nosso eu, enquanto nós não dominarmos o nosso homem interior não dominar a nossa vida, não é? Nós não vamos dominar as coisas à nossa volta. É isso que Provérbios aqui 22 está nos ensinando. Agora nós vamos ver Provérbios versículo de número 23, que diz assim: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Aqui é um jogo de palavras, se você perceber, que ele diz: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma. Porque aquele que fala sem cuidado, aquele que não pensa antes de falar, esse enfrenta diversos problemas. Por isso que ele diz: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias, dos problemas decorrentes quando a pessoa fala sem cuidado. Ela vai se colocar em situações difíceis. Versículo de número 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância, porque ele é um zombador. Então ele procede sempre com indignação e arrogância. E aqui fala do homem que é orgulhoso. Aqui o homem orgulhoso ele é chamado de soberbo, por isso que o soberbo e presumido, zombador, é o seu nome. Então ele é chamado de zombador, aonde ele se julga grande e aos outros todos pequenos. Então ele zomba deles, ele zomba dos que ele julga pequenos e os fere por sua arrogância. Por isso que diz aqui que quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. Ele fere todos aqueles que estão à sua volta porque ele se acha grande e os outros para ele não são nada. Versículo de número 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. E aqui algo interessante aqui que ele nos ensina sobre o preguiçoso, que o preguiçoso ele é devorado, escute isso, ele é devorado pela sua própria paixão. O que é a própria paixão? O anseio que ele tem, mas que ele não consegue alcançar, porque ele se recusa a trabalhar.
Então ele vai ser devorado pelo próprio anseio que ele tem, pela própria paixão que ele tem, aquilo vai devorá-lo, né, como que comer ele por dentro, porque ele se recusa a trabalhar. Então ele vai desejar, mas não vai alcançar nada. Versículo de número 26. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. E aqui é um texto muito fácil de nós entendermos que o cobiçoso é aquele que tudo é para ele, né? Então ele cobiça, ele tem inveja, mas o justo não, ele não retém nada. Então aqui fala daquele que pior, sabe, é não ser justo, porque não ser sábio, porque este homem que cobiça, ele não entendeu o princípio da semeadura. O sábio entendeu. Por isso que o sábio dá e nada retém, porque o sábio ele é justo e ele é generoso. Ele entendeu esse princípio espiritual que funciona para todos. O dar é melhor do que receber, porque nós nos tornamos participantes daquela bênção. Então, o justo é aquele homem, então, que ele semeia, porque ele sabe que vai vir uma colheita muito boa para ele. Ele conhece, ele entende este princípio espiritual da semeadura. Versículo 27. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então, pior do que apresentar uma oferta ao Senhor com o coração sujo, ou seja, nós falamos já sobre isso, quando nós comentamos sobre aquele que ele quer externar algo, ele quer mostrar algo que na verdade não é no seu coração. É a hipocrisia. Então, pior que apresentar uma oferta ao Senhor com hipocrisia, porque o seu coração é sujo, está cheio de pecado, e ele não está indo ali para se redimir dos seus pecados, mas simplesmente para aparecer, para mostrar algo que ele não é, o pior de tudo, pior que isso, é fazê-lo com má intenção. Então eu vejo que os dois, até de certa maneira, eles se ligam à má intenção de querer enganar o Senhor, a má intenção de querer enganar aqueles que o veem, né, como se ele fosse uma pessoa que ele não é. Então, pior que apresentar uma oferta ao Senhor com o coração sujo é fazê-lo com má intenção. Né? Que eu acredito que eles estejam, de certa maneira, ligados. Versículo de número 28. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. Então aqui nós já falamos bastante sobre a testemunha falsa, sobre o mentiroso, o diabo é o pai da mentira, os mentirosos são filhos do diabo, então, mas a auricular, o que significa isso, pastor? É aquele que ouve e ele repete com exatidão os fatos. Então, mas a auricular que ouviu e agora está repetindo com exatidão os fatos, falará sem ser contestada. 29. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Aqui fala, amados, que a fisionomia, amados, desse homem perverso, sua própria fisionomia, revela o seu coração rebelde, a rebelião que ele tem no seu coração. Versículo de número 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Porque nesse texto aqui, amados, não vai prevalecer sabedoria, inteligência e controle, e conselho, desculpe, porque a sabedoria, a inteligência e o conselho, elas se encontram no Senhor. Elas são do Senhor. Então, é no Senhor que nós encontramos a sabedoria, a inteligência e o conselho perfeito. Então, elas nunca serão contra o Senhor, porque elas fazem parte, elas se encontram no Senhor. Amém? Uma coisa importante que nós não falamos sobre o versículo 29, que o homem perverso mostra a dureza do seu coração, mas o reto considera o seu caminho, é que o homem reto, justo, ele pesa cuidadosamente as coisas. Ele é cuidadoso, ele considera. Considerar é pesar, é fazer uma avaliação. É bom, não é? É um bom caminho, não é? Pedir direção de Deus quando não tem certeza. Versículo de número 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. É importante esse versículo nós entendermos ele corretamente. Veja, ele não está condenando aqui a preparação, mas achar que
eu sou suficiente, que eu não preciso do Senhor, ao invés de se preparar, mas confiar no Senhor, colocar a sua confiança no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos terminar por aqui, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas famílias com toda sorte de bênçãos. Pedimos a tua proteção, que o Senhor nos livre do mal. Pedimos que o Senhor abençoe a saúde do teu povo, as famílias com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade, com proteção. E nós te agradecemos, Senhor, e pedimos, abençoa-nos, ajuda-nos nesse dia. Que o Senhor possa te abençoar e ir à tua frente em tudo aquilo que você tem para fazer nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.